Senhor meu Deus, Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite. O dia terminou, as luzes se apagaram lá fora, mas dentro do nosso coração, muitas vezes, os pensamentos continuam acelerados. O amanhã tenta nos assombrar antes mesmo de o sol nascer. Nós trazemos diante de Ti, Pai, esse peso que aperta o peito, essa pressa invisível que nos faz sofrer por coisas que nem aconteceram e que talvez nunca venham a se realizar. A ansiedade é um gigante que tenta roubar a nossa noite, que tenta tirar a nossa paz e sussurrar que o dia seguinte será difícil demais para suportar. Mas nós sabemos que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer uma dessas preocupações. A Tua palavra viva e eficaz nos diz claramente no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, guarda o nosso coração agora, com essa paz que o mundo não consegue compreender e nem consegue dar. Nós Te entregamos, de maneira voluntária e sincera, cada segundo do dia de amanhã. Nós Te entregamos as contas que precisam ser pagas e os recursos que parecem faltar. Entregamos as conversas difíceis que teremos que encarar, as reuniões exaustivas e os confrontos que o nosso coração tanto teme. Entregamos também todas as decisões que parecem impossíveis de tomar com a nossa própria sabedoria limitada. Quantas vezes, Senhor, nós deitamos o nosso corpo na cama, mas a nossa mente continua trabalhando sem parar, em uma busca frenética para resolver problemas que pertencem única e exclusivamente a Ti. É um cansaço pesado, um esgotamento que vai muito além dos nossos músculos. É um cansaço que consome as forças da alma. Limpa a nossa mente nesta noite, Senhor. Varre para longe todo o medo do futuro, toda projeção negativa e todo o cenário de derrota que o inimigo tenta desenhar na nossa imaginação enquanto tentamos fechar os olhos. O amanhã pertence inteiramente a Ti. E nós escolhemos por um ato de fé e confiança descansar no Teu cuidado paterno. Nós nos lembramos agora com profunda reverência daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta, Senhor. O dia de hoje já teve os seus próprios desafios, as suas próprias lutas e as suas cargas. E se nós sobrevivemos a cada uma delas, se cruzamos a linha de chegada deste dia e estamos aqui agora, é única e exclusivamente porque a Tua mão poderosa nos sustentou a cada passo. Se estamos respirando neste momento, é porque a Tua misericórdia nos guardou de perigos vistos e invisíveis. Por isso, nós escolhemos conscientemente arrancar do nosso peito essa necessidade doentia de controlar tudo ao nosso redor. Nós reconhecemos que não temos o controle de absolutamente nada, Pai, mas nos alegramos em saber que o Senhor tem o controle absoluto do universo inteiro e de cada detalhe da nossa história. Nós descansamos nessa verdade imutável. Quando a ansiedade tentar se aproximar da nossa cama e sussurrar no nosso ouvido que tudo vai dar errado, nós vamos erguer o nosso escudo da fé e declarar que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Lembramos do doce cântico do Salmo 23, versículo 2, que nos acalma profundamente. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Leva-nos, Pai, a essas águas tranquilas nesta noite. Conduza o nosso espírito para esse lugar de repouso absoluto, onde a pressa não pode nos alcançar. Cura a nossa alma do peso esmagador do amanhã. Acalma os batimentos do nosso coração que insistem em acelerar. Diminui o ritmo da nossa respiração e nos faz perceber a Tua presença doce e real invadindo este quarto. Nós estamos totalmente seguros em Ti. Nós estamos completamente escondidos debaixo das Tuas asas protetoras.
onde nenhum mal pode nos tocar e nenhuma praga pode chegar à nossa tenda. Nada é capaz de nos arrancar das tuas mãos. Pai amado, se você que está ouvindo esta oração agora sente que a ansiedade tem sido um fardo pesado demais para carregar sozinho, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva o que tem tirado o seu sono. Vamos clamar juntos e colocar essa dor aos pés da cruz. Senhor, nós continuamos na tua santa e bendita presença, descarregando cada aflição e cada angústia aos teus pés, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes, o silêncio que se instala durante a noite nos assusta profundamente, porque parece que é justamente na quietude que os nossos medos internos e as nossas inseguranças começam a gritar mais alto dentro da nossa cabeça. Mas nós escolhemos fazer o oposto nesta noite. Nós escolhemos intencionalmente usar este silêncio sagrado da noite para sintonizar a nossa alma cansada com a tua voz mansa e delicada. O mundo fez muito barulho hoje do lado de fora. Foram cobranças implacáveis, notícias ruins que abalaram as nossas estruturas, palavras duras e rudes que ouvimos de pessoas próximas e pressões psicológicas por todos os lados. Mas agora, neste exato momento, todo o barulho do mundo cessa. A agitação da terra diminui e nós nos recusamos a dar ouvidos ao desespero. Nós queremos, acima de tudo, ouvir o teu sussurro de paz que acalma a tempestade. O Senhor conhece o limite das nossas forças e sabe até onde podemos suportar. Em Isaías, capítulo 30, versículo 15, o Senhor nos adverte e nos direciona com sabedoria eterna. Em vos converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Compreendemos, Pai, que a nossa verdadeira força não vem do desespero, não vem da correria humana e nem do ativismo que desgasta a nossa mente. A nossa força real vem de saber sossegar o coração e confiar cegamente em Ti, mesmo quando estamos caminhando no meio da escuridão mais profunda. Afasta de nós, Deus, toda a impaciência e toda a pressa de querer ver os resultados antes do tempo determinado por Ti. Ensina-nos a abraçar de braços abertos a quietude preciosa desta noite, entendendo que o Senhor trabalha em nosso favor enquanto nós dormimos. É justamente na calmaria da noite que o Senhor reconstrói em segredo tudo aquilo que foi quebrado ou desgastado durante as batalhas do dia. Nós abrimos as portas do nosso coração para receber o teu refrigério divino e renovador. Nós não queremos fechar os nossos olhos carregando nenhuma mágoa, nenhum ressentimento e nenhuma raiz de amargura por nada do que nos aconteceu ou nos foi feito nas últimas horas. Nós perdoamos quem nos feriu e liberamos essas pessoas de qualquer dívida emocional conosco. Limpa o nosso homem interior de toda a impureza e de todo o entulho emocional. Purifica completamente os nossos sentimentos, as nossas memórias e os nossos desejos. Que o Teu Espírito Santo sopre agora mesmo uma brisa leve, suave e refrescante sobre o nosso quarto, desfazendo toda a tensão muscular acumulada nos nossos ombros, relaxando profundamente a nossa mente cansada e estabelecendo uma atmosfera celestial de santidade, cura e repouso profundo em todo o nosso lar. Nós descansamos no Teu amor perfeito que lança fora todo o medo, meu Pai. Nós confiamos na Tua fidelidade que nunca falha e que se estende de geração em geração sobre a nossa linhagem. Pai amado, enquanto o silêncio da noite se espalha por completo e o mundo lá fora finalmente se aquieta, nós continuamos aqui, conectados em um mesmo espírito, buscando a Tua face protetora. Há momentos em que olhamos para as paredes do nosso quarto e o sentimento de solidão tenta invadir o nosso coração de maneira avassaladora. Olhamos para os lados e parece que ninguém compreende a profundidade das nossas lutas ou a dimensão exata das feridas que carregamos. Mas nós repreendemos toda mentira de isolamento e desamparo agora, Senhor. Nós não estamos sós nesta noite. O Senhor está presente em cada centímetro deste espaço.
O Senhor acompanha de perto cada suspiro profundo, cada pensamento oculto e cada lágrima que escorre discretamente pelo rosto antes de tocar o travesseiro. A tua palavra santa nos garante essa companhia constante e inabalável no livro de Salmos, capítulo 121, versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia, o sol não te molestará, nem a lua de noite. Que promessa gloriosa, meu Pai! Saber que o Senhor se posiciona como uma sombra protetora à nossa direita nos traz um alívio indescritível. Nós estamos guardados, protegidos e blindados pelo Deus Todo-Poderoso que não dorme, que não cochila e que vigia o nosso sono com amor zeloso, enquanto nós simplesmente fechamos os olhos e descansamos. Afasta do nosso coração, meu Pai, todo o medo do abandono e toda a sensação de desamparo que o dia tentou nos impor. Quando as circunstâncias da vida parecerem apertar o nosso peito e a incerteza em relação ao futuro se levantar como uma tempestade violenta e assustadora, traz à nossa memória que o Senhor está no controle da embarcação. Nós nos lembramos agora daquela passagem em que os discípulos se encontravam no meio de um mar revolto, apavorados com as ondas que quebravam com força contra o barco, achando sinceramente que iriam perecer. Mas o Senhor Jesus estava lá, dormindo em paz, e com apenas uma palavra de autoridade, ele acalmou a fúria da natureza. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Estende, Senhor Deus, a tua mão de poder sobre a nossa tempestade interna nesta noite. Diga para o nosso mar de preocupações, para os ventos da ansiedade e para as ondas do medo: cala-te, aquieta-te, que a tua grande e maravilhosa bonança invada a nossa mente agora mesmo. Que o teu abraço de Pai dissipe toda e qualquer sensação de solidão, nos lembrando de que fomos comprados por um alto preço e que jamais seremos esquecidos por ti. Nós oramos e clamamos também, com profunda compaixão, por todos aqueles que estão passando por noites escuras da alma neste exato momento. Lembramos daqueles que choram baixinho para não acordar ninguém, que fingem estar fortes durante o dia, mas que desabam quando a noite chega. O Senhor recolhe cada uma dessas lágrimas em teu odre, e nenhuma delas é esquecida. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos dá uma ordem direta de paz e encorajamento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Nós nos agarramos com todas as nossas forças a essa destra justa, fiel e poderosa. Nós declaramos que não precisamos temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, porque fizemos do Altíssimo a nossa habitação segura. Nós cobrimos a nossa mente com o teu sangue precioso, que nos purifica e nos protege. Nós blindamos as portas e as janelas da nossa casa com os teus anjos ministradores. Entregamos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais e os nossos amigos sob o teu cuidado exclusivo. Cremos que nenhum mal nos sucederá. Ao continuarmos em oração, derrama, Senhor, um sono leve, tranquilo, reparador e profundamente abençoado sobre cada um de nós. Que o descanso desta noite opere um milagre silencioso, curando o nosso corpo físico cansado, revigorando as nossas células e restaurando por completo as nossas emoções que foram desgastadas ao longo do dia. Nós nos deitamos na certeza absoluta de que a tua presença constante é o nosso refúgio seguro e inabalável. Sabemos que não importa o tamanho da tempestade que esteja soprando lá fora, ou as incertezas que tentem se levantar no mundo, dentro do nosso quarto e dentro do nosso ser, reina a tua perfeita, soberana e eterna paz, que guarda as nossas vidas para sempre. Pai querido,
Nós avançamos nesta noite sabendo que o Senhor renova a nossa esperança, mesmo quando as nossas forças parecem ter chegado ao fim absoluto. Nós te louvamos porque a tua fidelidade não depende das nossas circunstâncias mutáveis, e o teu amor não falha quando fraquejamos ou nos sentimos impotentes diante da vida. Olhamos para trás, para as horas e minutos que se passaram no dia de hoje, e colocamos diante do teu santo altar cada conversa que tivemos, cada esforço que fizemos, cada lágrima derramada em segredo e cada sorriso compartilhado. Se em algum momento deste dia nós falhamos em palavras, pensamentos ou atitudes, se deixamos o desânimo falar mais alto do que a fé, ou se permitimos que o medo governasse as nossas reações automáticas, nós clamamos agora pelo teu perdão gracioso e pela tua misericórdia que nos limpa de toda a injustiça. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa certeza bendita, meu Deus, traz um alívio profundo e imediato para o nosso peito angustiado. Saber que as tuas misericórdias já estão preparadas e se renovarão assim que os nossos olhos se abrirem amanhã cedo, nos dá a total liberdade de fechar os olhos hoje sem o peso esmagador da culpa, do remorso ou da autocondenação. Nós quebramos e desatamos agora todas as amarras com os erros do passado recente. Nós escolhemos liberar perdão a qualquer pessoa que tenha nos ofendido, rejeitado ou magoado no dia de hoje, e recebemos de braços abertos o teu perdão divino para recomeçarmos com a folha em branco. Purifica o nosso deitar, Senhor. Que o nosso travesseiro seja um lugar sagrado de descanso, de cura e de refrigério, e não um tribunal de julgamento onde ficamos repassando os nossos erros sem parar. Nós ordenamos que se silenciem todas as vozes da acusação, da cobrança excessiva e do perfeccionismo humano. O Senhor conhece perfeitamente a nossa estrutura limitada, lembra-se continuamente de que somos pó e ainda assim escolhe nos amar com um amor eterno, incondicional e paciente. Enquanto a noite avança e a escuridão cobre a terra, nós queremos blindar os nossos pensamentos com a tua verdade imutável. A nossa mente é muitas vezes o campo de batalha mais violento, onde as maiores guerras espirituais são travadas no silêncio da madrugada. Por isso, nós clamamos com autoridade para que o Senhor envie os teus anjos guerreiros e ministradores para acampar ao redor da nossa cama, dos nossos filhos e de toda a nossa casa. Como diz a tua palavra inspirada no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós nos posicionamos no teu santo temor, Pai. Nós declaramos com convicção que este lar é um território consagrado ao Senhor Jesus Cristo e que nenhuma força das trevas tem direito legal sobre as nossas vidas. Afasta para bem longe todo o espírito de pesadelo, toda a opressão noturna, toda a insônia persistente, todo o sobressalto e todo o pânico que tenta se aproveitar do nosso momento de vulnerabilidade física durante o sono. Nós dormiremos em perfeita e absoluta segurança porque o guarda de Israel não cochila e está de plantão constante sobre a nossa vida. Conduz o nosso espírito, Deus, a um nível muito mais alto de confiança e dependência do teu agir. Que o nosso sono seja tão profundo e restaurador, que o nosso corpo físico possa se restabelecer completamente de todas as dores físicas, de todas as inflamações e de todo o cansaço acumulado pelos dias de labuta. Entregamos a nossa saúde e o nosso bem-estar nas tuas mãos soberanas e restauradoras. Entregamos os nossos sonhos adormecidos, os nossos projetos para o futuro e o destino eterno das nossas famílias debaixo do teu manto invisível de proteção. Nós descansamos o coração, nós te adoramos na beleza da tua santidade e te bendizemos por tudo o que o Senhor já preparou para nós no dia de amanhã. Ao continuarmos em oração, Pai amado, nós entramos agora por um caminho de profunda libertação
e cura para a nossa alma neste momento de descanso. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que muitas vezes o que nos impede de dormir em paz não é o cansaço do corpo, mas o peso de mágoas acumuladas, de ressentimentos guardados ou da culpa que insiste em nos acusar na escuridão. Senhor, nós não fomos feitos para carregar o lixo emocional deste mundo. Nós não fomos criados para reter as ofensas, as palavras malditas, as rejeições ou as injustiças que sofremos ao longo da nossa jornada ou nas últimas horas deste dia. Por isso, debaixo da tua graça, nós escolhemos abrir as mãos e liberar tudo. Nós decidimos perdoar. Perdoar quem nos machucou, perdoar quem não nos valorizou e, acima de tudo, aceitar o teu perdão para as nossas próprias falhas. Lembramos da preciosa instrução que o Senhor nos deixou na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa ordem, meu Deus, não é um fardo, é uma chave de libertação para a nossa noite. O perdão não é um sentimento passageiro, é uma decisão racional de fé que tomamos diante do teu altar. Nós decidimos soltar a corda da mágoa. Nós abrimos mão do direito de vingança ou de ver o outro sofrer pelo mal que nos causou. Nós entregamos essas pessoas e essas situações na tua justiça perfeita, que é santa e soberana. Quando perdoamos, nós não justificamos o erro do outro, mas nós arrancamos o veneno do nosso próprio coração para que a nossa alma possa respirar aliviada. Sentimos o teu abraço curando cada cicatriz aberta pelas decepções humanas. Lembramos também do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Há uma conexão direta entre a nossa capacidade de liberar o próximo e a nossa liberdade espiritual diante de Ti. Nós queremos estar limpos, Pai. Nós queremos deitar a cabeça no travesseiro sem nenhuma barreira entre nós e o Teu Espírito Santo. Varre do nosso quarto toda a atmosfera de amargura. Desfaz todo o nó que aperta a nossa garganta quando lembramos de um momento difícil. Se houver alguma situação do passado que ainda tenta roubar a nossa paz na hora de dormir, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre essa memória agora. O Senhor apaga as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Se o Criador do Universo escolhe nos perdoar e lançar os nossos erros no mar do esquecimento, quem somos nós para continuarmos nos autopunindo ou nos cobrando por coisas que já foram confessadas e deixadas na cruz? Nós aceitamos a tua paz, nós abraçamos a tua restauração. Sentimos um alívio indescritível invadindo o nosso peito neste instante. É como se um peso imenso de toneladas estivesse sendo retirado dos nossos ombros e da nossa mente agora. Se você que está orando comigo sente que este momento trouxe um alívio real para a sua alma, escreva nos comentários: o perdão do Senhor me libertou hoje. Una a sua fé à minha neste clamor. Nós descansamos na certeza de que a tua graça é plenamente suficiente para cobrir cada detalhe da nossa história. Nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor puro e verdadeiro. Olhamos para a cruz e vemos que ali todas as nossas dívidas foram integralmente pagas e canceladas. Nenhum espírito de acusação tem o direito de sussurrar na nossa mente durante a madrugada. Nós calamos as vozes do passado, calamos os traumas da infância, calamos os complexos de inferioridade e as rejeições que tentam nos dizer que não temos valor. O Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós somos teus filhos amados, perdoados, justificados e livres para viver e dormir na mais perfeita e santa tranquilidade que emana direto do teu trono de misericórdia. Senhor, enquanto a noite chega e as sombras se estendem, nós corremos para o melhor lugar que existe no universo. Nós nos refugiamos na tua presença secreta, no teu abrigo seguro.
O mundo lá fora é desgastante. As lutas diárias minam as nossas energias e esgotam a nossa capacidade humana. Mas quando entramos no teu santuário, tudo muda. Nós renovamos as nossas forças deitados no teu colo de amor. A tua palavra eterna nos garante esse descanso sobrenatural no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós escolhemos habitar nesse lugar secreto hoje. Nós não estamos apenas visitando a tua presença, nós estamos fazendo dela a nossa morada permanente durante esta noite. Debaixo dessa sombra poderosa, nenhum medo nos alcança, nenhuma ansiedade nos consome e nenhum mal tem autorização para tocar a nossa vida. Pai, o nosso corpo físico sente o impacto da rotina pesada. Muitas vezes, a nossa mente parece um motor que não consegue parar de girar. Mas no teu esconderijo há um silêncio restaurador. É um espaço de intimidade, onde podemos tirar a armadura, onde podemos deixar de ser fortes para sermos apenas teus filhos pequenos e dependentes. O Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor compreende o limite da nossa resistência. Lembramos da gloriosa promessa registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Clamamos por essa multiplicação de vigor agora, Senhor, que enquanto os nossos olhos se fecham no sono físico, o Teu Espírito Santo opere uma restauração profunda no nosso espírito, injetando nova vida, nova esperança e nova alegria nas áreas que foram desgastadas pelas pressões do dia. Nesse esconderijo seguro, nós renovamos a nossa visão espiritual. Nós paramos de olhar para o tamanho dos gigantes que nos cercam e passamos a contemplar a grandeza do Teu poder e da Tua soberania. O Senhor é a nossa fortaleza inexpugnável. Em Provérbios capítulo 18, versículo 10, a Tua palavra nos lembra: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Nós corremos para Ti nesta noite, Pai. Entramos nessa torre forte e nos sentimos elevados acima de qualquer problema, acima de qualquer crise financeira, acima de qualquer enfermidade ou conflito familiar. O Senhor nos coloca em um lugar alto, onde o inimigo não pode nos alcançar e onde as setas da dúvida não conseguem nos ferir. Nós nos sentimos completamente protegidos, nutridos e guardados pelo Teu infinito amor de Pai. Desaceleramos todo o nosso ser debaixo do Teu manto protetor. Entendemos que o descanso é um ato de adoração e de entrega. Ao dormirmos no Teu esconderijo, declaramos ao mundo espiritual que confiamos no Teu agir silencioso. Não precisamos vigiar a nossa própria vida, porque o Criador das estrelas é quem nos guarda. Sentimos a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, preenchendo cada canto do nosso quarto, envolvendo a nossa cama e blindando a nossa mente contra qualquer dardo inflamado do mal. Estamos seguros, estamos em paz, estamos escondidos em Ti. Senhor meu Deus, Pai amado, ao continuarmos em oração nesta noite, o nosso coração se enche de um sentimento profundo e transformador: a gratidão. Muitas vezes, nós passamos o dia focados apenas naquilo que nos falta, nas lutas que enfrentamos ou nas respostas que ainda não recebemos. Mas nesta noite, nós escolhemos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar e agradecer pelos pequenos milagres diários que o Senhor derramou sobre nós e que, na correria, quase deixamos passar despercebidos. Nós Te agradecemos pelo fôlego de vida que entrou em nossos pulmões logo pela manhã. Agradecemos pelo pão que alimentou o nosso corpo, pela água que saciou a nossa sede e pela roupa que nos vestiu. Agradecemos pelo teto que nos abriga do frio e da chuva agora, e pela cama macia onde podemos deitar a nossa cabeça. Como está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós escolhemos obedecer a esse mandamento agora, Pai,
expressando a nossa gratidão em tudo e por tudo. Nós te agradecemos pelos livramentos invisíveis, por aqueles perigos de que o Senhor nos guardou no trânsito, na rua ou no trabalho, sem que nós sequer soubéssemos. Agradecemos pela saúde que nos permitiu caminhar, trabalhar e realizar as nossas tarefas. Agradecemos pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, pelo sorriso de um amigo, pelo abraço de um familiar e até mesmo pelos desafios que nos obrigaram a dobrar os joelhos e buscar mais a tua face. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós lembramos do que diz o Salmo 103, versículos 1 e 2, e fazemos dessas palavras o nosso cântico de ninar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nós não queremos ser esquecidos ou ingratos, Senhor. Nós queremos listar cada benefício da tua bondade antes de adormecer. Pai, a gratidão tem o poder sobrenatural de mudar a nossa perspectiva. Quando começamos a agradecer, o medo diminui, a ansiedade perde a força e a nossa alma se enche de uma alegria calma e duradoura. Nós percebemos que nunca fomos desamparados. Percebemos que, mesmo nos dias mais difíceis, a tua bondade e a tua misericórdia nos seguiram de perto. Nós te agradecemos pela paz que sentimos neste exato momento. Uma paz que não faz sentido diante dos problemas do mundo, mas que faz todo o sentido porque vem direto do teu Espírito Santo. O Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Olhamos para a nossa história e vemos as marcas do teu cuidado em cada detalhe. Por isso, a nossa noite se torna um momento de celebração silenciosa da tua fidelidade. Colocamos a nossa vida e o nosso descanso diante de ti, com o coração transbordando de louvor. Nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Nós nos deitamos com um sorriso na alma, sabendo que fomos profundamente amados, guardados e sustentados pelo Criador do Universo em mais um dia. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados a ti, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Ao continuarmos em oração, Pai amado, neste momento em que o silêncio ganha espaço, nós trazemos diante de ti as áreas invisíveis do nosso ser. Senhor, o corpo se cansa, mas muitas vezes são as dores da alma que pesam na hora de deitar. Nós colocamos diante do teu altar cada ferida que se abriu no coração durante o dia de hoje, ou aquelas que já sangram há muito tempo em segredo. Foram palavras duras que ouvimos, incompreensões, decepções com pessoas que amamos e sentimentos de rejeição que tentam desestruturar a nossa identidade. O Senhor conhece cada uma dessas dores. O Senhor não ignora o nosso sofrimento íntimo. A tua palavra traz um bálsamo maravilhoso para nós no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Nós tomamos posse dessa cura divina agora, meu Pai. Cremos que o Senhor está ligando, enfaixando e derramando o teu óleo santo sobre cada cicatriz dolorida. Nós nos recusamos a dormir com a alma inflamada pelo sofrimento. Muitas vezes nós tentamos ignorar a dor, colocamos uma máscara de força para o mundo ver. Mas quando deitamos e as luzes se apagam, a verdade aparece no travesseiro. Pai, desfaz toda a amargura que queira se alojar em nós. Cura-nos daquela sensação de injustiça que queima por dentro. Nós entregamos o nosso coração quebrantado em tuas mãos de oleiro. Reconhecemos que só o teu amor pode preencher os vazios deixados pelas falhas humanas. Lembramos também do que nos ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós lançamos não apenas a ansiedade, mas também a nossa dor, a nossa frustração e as nossas expectativas quebradas. Confiamos que o Senhor está cuidando de tudo, limpando o nosso peito e devolvendo a alegria de viver. Afasta do nosso quarto, Deus,
todo o fantasma do passado que tenta roubar a nossa noite. Às vezes o inimigo tenta trazer à nossa mente as cenas que nos machucaram, as palavras que nos diminuíram ou os erros que cometemos para que fiquemos acordados nos culpando ou alimentando o rancor. Nós repreendemos essa ação agora. Nós blindamos as nossas memórias com o sangue de Jesus. Declaramos que o nosso coração pertence ao Senhor e que a paz do teu Espírito é o nosso escudo protetor. Sentimos a tua mão suave tocando as áreas mais profundas do nosso ser, trazendo um alívio imediato e sobrenatural. O teu amor nos reconstrói por completo de dentro para fora. Pai, se você que está orando comigo agora sente que o seu coração precisava desse toque de cura e dessa restauração na alma antes de dormir, escreva aqui nos comentários: o Senhor está curando o meu coração hoje. Una-se a este clamor sincero de fé. Nós descansamos na certeza de que o Senhor é o médico dos médicos e que não há ferida emocional que a tua presença não possa sanar. Deixamos de lado todas as defesas humanas e nos permitimos ser vulneráveis diante de Ti, pois sabemos que em Ti encontramos acolhimento perfeito, aceitação e um amor que nunca nos rejeita. Dormiremos em paz, sabendo que o nosso coração está guardado no Teu abraço curador e que o Teu Espírito Santo está trabalhando em nosso interior enquanto o nosso corpo repousa. Senhor, enquanto a noite se aprofunda, nós nos rendemos à Tua soberania. Muitas vezes, nós fazemos os nossos próprios planos, desenhamos o nosso futuro e tentamos ditar como as coisas deveriam acontecer. Mas quando os nossos projetos falham, ou quando os caminhos se fecham, o nosso coração se enche de frustração e medo. Nesta noite, Pai, nós escolhemos descansar, na certeza de que os Teus planos são infinitamente maiores, mais altos e melhores do que os nossos. Nós abrimos mão da nossa própria vontade para abraçar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Lembramos com profunda confiança do que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós nos apegamos a essa promessa de paz, Deus. Se hoje alguma porta se fechou, se algum projeto não deu certo, ou se recebemos uma resposta negativa, nós não vamos nos desesperar. Nós escolhemos crer que o Teu silêncio também é resposta e que os Teus não me toques são, na verdade, livramentos. O Senhor enxerga o amanhã. O Senhor vê o que está além da curva, enquanto nós enxergamos apenas o momento presente. Confiamos na Tua sabedoria que governa o universo. Como a Tua palavra nos ensina em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento limitado nesta noite. Nós entregamos o direcionamento da nossa vida, da nossa carreira e da nossa família totalmente a Ti. Afasta da nossa mente toda a frustração por aquilo que não saiu como planejávamos. Aquietamos o nosso espírito, deitando na certeza de que o Senhor está trabalhando nos bastidores da nossa história. Mesmo quando não estamos vendo, o Teu amor está organizando cada detalhe, movendo as peças certas e preparando o melhor para nós. Nós desfazemos toda a ansiedade de querer apressar o tempo de Deus. O Teu relógio nunca atrasa, Pai. Dormiremos com o coração leve, sabendo que a nossa vida está guardada no centro da Tua vontade e que o melhor lugar para se estar é debaixo do Teu comando supremo, onde há segurança, provisão e paz absoluta. Senhor, ao continuarmos em oração, enquanto a escuridão domina a terra e o silêncio se estabelece, o nosso espírito se agarra à esperança viva que há em Ti. A noite pode parecer longa, fria e cheia de incertezas. As dores e as lágrimas podem tentar se prolongar pelas horas de vigília,
mas nós não nos deitamos como aqueles que não têm esperança. Nós nos deitamos debaixo da promessa de que a escuridão não é eterna. O Senhor determinou um limite para a noite e garantiu que o sol voltará a brilhar. Nós trazemos à memória a tua palavra consoladora, registrada no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós nos apegamos a essa verdade imutável com todas as nossas forças. Se o dia de hoje foi marcado por lutas, cansaço ou lágrimas, nós declaramos que a noite é o cenário onde o Senhor prepara o nosso amanhecer de vitória. Pai amado, afasta de nós todo o desespero e todo o pensamento de derrota antes de fecharmos os olhos. O inimigo da nossa alma tenta usar a escuridão para nos convencer de que nada vai mudar, de que o amanhã será igual ou pior do que o hoje. Mas nós repreendemos essa mentira com a autoridade do teu nome. Nós declaramos que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas já estão se organizando para se renovarem sobre a nossa vida, assim que os nossos olhos se abrirem com os primeiros raios de sol. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós descansamos sabendo que o amanhã trará novas oportunidades, novas portas abertas, novas provisões e uma porção fresca da tua graça para enfrentarmos qualquer desafio. Nós aquietamos a nossa mente agora, desacelerando os batimentos do coração e relaxando todo o corpo. Entregamos a Ti a nossa noite de sono, sabendo que o Senhor trabalha em nosso favor enquanto descansamos. Dormiremos no Teu colo, envolvidos pelo Teu amor perfeito que lança fora todo o medo. Temos a certeza absoluta de que o amanhecer trará a manifestação do Teu poder e o cumprimento das Tuas promessas em nossa história. Ao continuarmos em oração, Pai amado, neste momento de descanso em que o silêncio abraça o nosso lar, nós expandimos o nosso clamor para além de nós mesmos. Nós olhamos para cada cômodo desta casa, para cada parede, para cada porta e janela e clamamos por uma blindagem espiritual completa. O mundo lá fora pode parecer perigoso, incerto e hostil, mas nós sabemos que a nossa habitação está sob a jurisdição do Teu reino. Nós consagramos este ambiente à Tua presença protetora e invocamos o Teu escudo invisível sobre a nossa família. A Tua palavra santa nos dá uma garantia inabalável no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós nos apropriamos dessa verdade eterna com convicção e autoridade de fé agora, meu Deus. Nós declaramos que este lar é um território de paz, onde o inimigo não tem direito legal de operar, onde os pesadelos não encontram espaço e onde o medo é obrigado a bater em retirada. Senhor, nós estendemos as nossas mãos espirituais sobre a vida de cada pessoa que dorme sob este teto nesta noite. Guarda os nossos filhos em seus quartos, protege os nossos cônjuges, os nossos pais e todos os entes queridos. Que os teus anjos ministradores façam um cerco de proteção ao redor das nossas camas. Lembramos com profunda reverência do que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Nós tomamos posse desse sono suave e restaurador para toda a nossa casa. Afasta de nós qualquer perturbação noturna, qualquer ansiedade coletiva ou preocupação familiar que tente roubar a harmonia do nosso ambiente doméstico. O Senhor é o nosso vigia constante. Enquanto nós fechamos os olhos e entregamos o nosso corpo ao repouso necessário, a Tua presença soberana permanece de pé, guardando a nossa entrada e a nossa saída, hoje e para todo o sempre. Nós repreendemos toda palavra de maldição, toda inveja e toda opressão que porventura tentaram entrar no nosso lar durante o dia através de notícias, conversas ou sentimentos negativos. Limpa a atmosfera da nossa casa
com o teu Espírito Santo. Que o ar que respiramos aqui dentro transmita cura, segurança e descanso profundo. Se você que está orando comigo agora deseja essa proteção total e absoluta sobre a sua família, escreva aqui nos comentários o nome das pessoas que você ama e que estão debaixo do teu teto. Vamos colocar toda a nossa casa sob o altar do Senhor nesta noite. Pai, nós descansamos sabendo que o guarda de Israel não dorme e não cochila. Entregamos a chave da nossa vida e da nossa residência em tuas mãos perfeitas. Dormiremos com a mente tranquila, com o coração em paz e com a certeza absoluta de que a tua glória habita no meio de nós, servindo como uma muralha de fogo contra qualquer maldade ou perigo oculto. Pai amado, enquanto a noite avança e nós nos sentimos guardados dentro do teu abraço, nós decidimos fazer o que a nossa alma mais necessita neste momento: aliviar o peso que carregamos. Senhor, nós andamos cansados. O dia a dia nos exige muito, as responsabilidades nos esmagam e muitas vezes nós tentamos carregar o mundo nas costas. Tentamos resolver tudo sozinhos. Tentamos dar conta de fardos que nunca foram nossos para carregar. Mas nesta noite, nós ouvimos a tua voz mansa e delicada, nos chamando para um lugar de alívio real. Nós nos lembramos com profunda devoção do convite amoroso do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós aceitamos esse convite agora, Pai. Nós nos aproximamos do teu altar e depositamos cada fardo pesado aos teus pés. Deixamos de lado o fardo da cobrança excessiva, o fardo do medo do desemprego, o fardo das crises nos relacionamentos e a angústia de não saber como será o dia de amanhã. Nós trocamos toda essa opressão pelo teu jugo que é suave, pela tua paz que é leve. Sentimos os nossos ombros relaxando à medida que te entregamos o controle de tudo. A nossa mente, que antes parecia um turbilhão de pensamentos acelerados, agora se aquieta. Nós entendemos que não precisamos ser fortes o tempo todo, porque a nossa força vem de ti. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa fraqueza e no nosso cansaço que o teu poder se manifesta de forma mais linda, nos sustentando e nos dando a capacidade de descansar em paz. Afasta de nós, Deus, toda a pressa e toda a aflição de espírito. Nós deitamos o nosso corpo na cama, sabendo que a nossa vida não depende do nosso desespero, mas do teu cuidado soberano. O Senhor já providenciou tudo o que precisamos para o amanhã. Por isso, nós escolhemos fechar os olhos e nos entregar a um sono profundo e reparador. Deixamos o peso do mundo lá fora e entramos na leveza da tua santa presença, onde há plenitude de alegria e refrigério para a nossa alma cansada. Pai amado, ao continuarmos em oração nesta noite profunda, nós trazemos diante de ti a nossa identidade, o nosso valor e tudo aquilo que guardamos no mais íntimo do nosso ser. Muitas vezes, o mundo tenta nos rotular, tenta medir o nosso valor pelas nossas conquistas, pelo dinheiro que temos, pela nossa aparência ou pela opinião dos outros. Quantas vezes nós nos deitamos nos sentindo insuficientes, rejeitados ou invisíveis diante das pessoas. Mas nós rejeitamos toda mentira sobre a nossa identidade agora, Senhor. Nós escolhemos ouvir o que o Criador do Universo diz a nosso respeito. A tua palavra nos confirma o quanto somos preciosos para ti no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Nós descansamos nesse amor que não nos cobra desempenho, que não nos compara com ninguém e que nos aceita exatamente como somos. O Senhor nos formou com propósito e carinho. Nada em nós é um erro ou um acidente. Quando olhamos para a nossa história,
lembramos do que está escrito no Salmo 139, versículo 14. Graças te darei, visto que de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A nossa alma sabe muito bem que fomos planejados por ti. O Senhor nos comprou por um alto preço, o sangue do teu próprio Filho na cruz do Calvário. Esse é o nosso verdadeiro valor. Por isso, nós arrancamos do nosso coração nesta noite toda a necessidade de aprovação humana, todo o complexo de inferioridade e todo o medo da rejeição. Nós somos teus filhos legítimos, escolhidos, amados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Aquietamos os nossos pensamentos com essa maravilhosa confirmação de valor. Não precisamos carregar a frustração de tentar agradar a todos. O teu amor nos basta, a tua graça nos preenche e o teu Espírito Santo nos valida. Nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro com o coração transbordando de paz, sabendo quem somos em ti. Dormiremos um sono tranquilo, profundo e totalmente restaurador, inteiramente envolvidos pelos teus braços de amor eterno, hoje e para sempre. Senhor, ao continuarmos em oração, nós te entregamos não apenas a nossa noite, mas também o nosso futuro e a nossa caminhada diária contigo. Nós sabemos que a caminhada da fé fica mais forte quando estamos unidos em um mesmo propósito e em uma mesma oração constante. Se você quer continuar alimentando o seu espírito e buscando a presença do Pai todas as noites, aproveite este momento de paz para se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias. Que a tua palavra continue a nos guiar, meu Deus, como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Ilumina cada passo nosso, Senhor. Que o amanhã traga o testemunho da tua fidelidade e que possamos caminhar debaixo da tua luz permanente. Nós descansamos seguros e em paz. Ao continuarmos em oração, Pai amado, nós queremos abrir um espaço no nosso coração para orar por todos aqueles que se encontram em um momento de espera. Senhor, a paciência muitas vezes nos esgota e a incerteza sobre o tempo das tuas promessas tenta trazer inquietação para a nossa alma na hora de deitar. Mas nós escolhemos alinhar o nosso coração com o teu relógio perfeito. Lembramos da tua palavra fortalecedora escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós descansamos nessa maravilhosa promessa de renovo, enquanto esperamos pelo teu agir. Entregamos a ti o controle do tempo, sabendo que o Senhor faz tudo perfeito no momento certo. Se você que está orando comigo está esperando por uma resposta, por uma porta aberta ou por um milagre na sua vida, coloque aqui nos comentários: eu espero no tempo do Senhor. Vamos fortalecer a nossa fé uns com os outros. Acalma, Pai, toda a pressa da nossa mente. Que o nosso espírito se aquiete na certeza de que a tua fidelidade não falha e que o teu cuidado nos sustenta em cada etapa do caminho. Deitamos na tua paz, sabendo que quem espera em ti jamais será envergonhado. E nós permanecemos aqui, Pai, derramando as nossas últimas intercessões diante do teu trono de graça, lembrando de cada irmão e irmã que se une a nós neste clamor ao redor do mundo. Olhamos para os hospitais, para os lares onde há alguém sofrendo com dores físicas e para os corações que entram na madrugada atormentados pela angústia ou por pensamentos de solidão. Senhor, que o teu Espírito Santo visite cada um deles agora, levando o alívio que o mundo não pode dar. Se você conhece alguém que está passando por uma tempestade na saúde, nos relacionamentos ou nas finanças, ou alguém que simplesmente esqueceu o quanto é amado por Deus, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários agora. Vamos apresentar essas vidas ao Senhor, declarando que o socorro divino está chegando para cada uma delas. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada minuto do dia que se encerra.
Agradecemos pelas vitórias que celebramos e pelas batalhas silenciosas que o Senhor nos ajudou a vencer, mesmo quando nos sentimos fracos. Nós seguramos firmes nas tuas promessas eternas, como aquela registrada na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, meu Pai, não depende de termos todas as respostas ou de vermos todos os problemas resolvidos. Ela depende apenas da Tua presença, que já está inundando este quarto, acalmando os batimentos cardíacos e trazendo uma sensação profunda de cuidado, alívio e proteção. Nós entregamos, de forma total e absoluta, as próximas horas nas Tuas mãos. Entregamos o nosso sono, a nossa mente e os nossos sonhos. O Senhor tem o controle de tudo. Confiamos na promessa do livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não há o que temer, não há por que vacilar. O Criador do universo estende o seu manto sobre nós, nos cobrindo com um amor que afasta todo o medo e toda a ansiedade. Se você crê que a sua noite será de total segurança e refrigério, coloque nos comentários aquilo que você precisa entregar definitivamente a Deus para conseguir dormir. Deixe esse fardo aqui. Sentimos a Tua presença tão real, tão suave, nos envolvendo como um abraço de pai que recolhe as nossas fraquezas e nos devolve a esperança. A nossa fé é renovada neste instante. Nós declaramos que somos guardados, blindados e sustentados pelo Altíssimo. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila, um sono reparador e cheio da presença do Espírito Santo. Que você descanse em perfeita paz, sabendo que aquele que te prometeu a vitória é totalmente fiel para cumprir. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, descanse. O pior já passou e o Senhor já assumiu a direção do teu amanhã. Feche os olhos devagar, respire fundo e permita que a paz de Deus acalme completamente o teu coração. Ele está cuidando de tudo por você. Durma em paz.